Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido, estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Este louvor sempre toca ao nosso coração, né? Porque o intuito de cada um de nós é querer sempre mais de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, sempre querer mais de Cristo, e Cristo é a sua palavra. Quanto mais temos de Cristo dentro de nós, mais temos da palavra. Aí onde acontece a união invisível, né? Aí se funde a palavra, e quando falamos que se funde a palavra, no livro das 7 eras, uma exposição das 7 eras, o profeta diz que a noiva palavra, ela tem que saber o que ela tem que fazer com esta palavra. Está aqui. Está na página 148. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim, diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim, diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela, ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva esta obra que ele deixou para este tempo específico. Agora, vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim, que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Aleluia. Glória a Deus. Quando falamos que a palavra está na noiva, nós sabemos. Quando o profeta pregou isto, 60, quando ele trouxe as eras, e ali, vocês vejam só, 63, o ápice da revelação veio, que foi a revelação dos selos. Ali se deu o casamento, ali se deu a união invisível, então deixou de ser noiva, passou a ser a esposa do Cordeiro, e para ela ter a palavra tem que estar dentro dela, como esteve com Maria. A semente estava ali dentro, por isso que o profeta vem e nos diz, casamento e divórcio, que tem que haver um ato, uma união, um ato, uma conjunção, para que a noiva, a esposa, possa produzir o filho, palavra. Que Deus possa nos ajudar a entender estas coisas. Isso não é mistério nenhum para nós. Apenas juntamos os cabos, que estavam soltos, o profeta veio e juntou para nós, e colocou aí essas pepitas aí para nós entre linhas. Se nós não tocarmos, não pegarmos isso para nós, qual será a sua desculpa lá do outro lado?
Qual vai ser a sua desculpa? O profeta não falou, mas quantas coisas o profeta tem falado, e você não tem procurado, você não tem buscado, você não está ali olhando para que realmente, se aquilo realmente significa isso, ou não. Nós estamos estudando a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, e quantas coisas o profeta vem e nos fala aí nesta mensagem, tem nos falado, e nós queremos avançar um pouco mais hoje, se o Senhor nos permitir, ali, a partir do 208, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficarmos de pé, 2 Coríntios capítulo 12, é a escritura que nós lemos no último culto de quarta-feira. Gostaria de reler esta escritura. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 6, nos diz, Paulo, Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Então ele disse, de boa vontade gloriarei-me nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Nós vimos que para que Paulo não se exaltasse, Deus permitiu-lhe, na vida dele, um mensageiro de Satanás. Alguma dificuldade que ele tinha. Uns poderiam dizer que era cegueira, outros diziam alguma dificuldade ele tinha na sua vida, para que ele não pudesse se gloriar. E quantas vezes nós temos tantas dificuldades, Em vez de você olhar para si, você olha para a dificuldade do teu irmão, para querer passar isso adiante. Nós olhemos para as nossas dificuldades e nos gloriemos nelas, porque é nas nossas dificuldades que o poder de Deus é aperfeiçoado. Porque não é o nosso querer, não é o nosso mover, não é por nossa própria força. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por abrir a Tua palavra para nós nesse dia que estamos vivendo. Obrigado, Pai, por ter nos elegido para viver no melhor dia de todos os dias, o dia da pedra da coroa, Pai, onde todos os mistérios têm sido abertos e revelados. Agora cabe apenas nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, para subirmos num arrebatamento do corpo físico, porque o arrebatamento espiritual já tem acontecido na vida de cada um dos teus filhos, que tem recebido a revelação da sua palavra, do tempo em que nós estamos vivendo. Por isso, ó Pai, dai-nos força para prosseguir cada dia mais e mais, para vencer as adversidades das nossas vidas. Ó Pai, como Paulo disse que ele podia se gloriar nas fraquezas, não que vamos gloriar, ó Pai, para assim buscar fraquezas, para que demos essas desculpas, não. Tu sabes, ó Pai, Tu conheces os nossos corações. Por isso, ó Pai, Tu sabes
que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso nós te damos graça, ó Pai, por mesmo com as nossas fraquezas, mesmo nossas dificuldades, aprove a Ti, ó Pai, abrir os nossos olhos para ver a Tua própria manifestação neste dia em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Pai, sê com cada um de nós, enquanto estamos aqui, ó Pai. Tu possa partilhar o pão da vida para nós, partilhar a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus bendito, estar na Tua presença, com o coração aberto, e a mente, ó Pai, conectado com o Teu Espírito Santo, para que tudo que possamos ouvir e entender. Abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, derrame sobre eles tudo aquilo que eles tenham necessidade mediante a Tua vontade. Cura os enfermos e liberta o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar. Um louvor, o poder vivificador. Glória a Deus. Cara, o que é o poder? Então, tempo do entardecer, pode ser. Tempo do entardecer. Tem que ver os louvores que não tem que baixar para ter pronto, né? Preparado. Aleluia. Nesse tempo da tarde há uma grande unção. Posso ver a luz do entardecer. Sou agora um herdeiro da salvação. Fui comprado por Deus, nascido do seu Espírito e lavado com seu sangue. Hoje sou. Brilha agora, brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. No tempo da tarde as sementes são colhidas. Aleluia. Estamos no tempo da tarde. No tempo da tarde as sementes são colhidas. É o tempo do entardecer. O evangelismo do tempo do fim é a marca de Malaquias 4. Tem brilhado agora em sua esposa. Brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De volta à pedra do fundamento, o evangelho final, que salva os escolhidos, encha-nos com teu espírito, pois o esposo tem vindo e não demora a nos levar.
tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Aleluia! Escrituras vivas, em prisioneiro de Cristo, está agora formando-se real. Não mais palavras em uma página, mas Deus expressado em nós. Escrituras vivas, em prisioneiro de Cristo, está agora tornando-se real. Não mais palavras em uma página, mas Deus expressado em nós. Quando caminhas, reflete as Escrituras, o mistério de Deus é Cristo em nós. Brilha agora, é tempo de você estar brilhando, amado. Faz brotar a aleluia, semente. Graças a Deus. Brilha agora. Quando Moisés voltou da presença de Deus, seu rosto brilhava, e você está na presença de Deus. Brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Faz crescer o fruto da semente em mim. Faz crescer o fruto da semente em mim. Glória a Deus. A mensagem de Cristo é um mistério de Deus revelado. Eu quero voltar a um parágrafozinho aqui, onde o profeta estava nos falando, referindo-se os tipos e figuras dos profetas durante toda a Bíblia. Mas algo que nos chama a atenção aqui nesse parágrafo é que mesmo cada um dos profetas, expressão do próprio Cristo, mas não expressou a Cristo na sua totalidade. O profeta diz, eles não trouxeram todo, Deus não revelou através deles todos os segredos. Mas Deus reservou algo para esse tempo final, para o último dia. Por isso que nos cabe a nós, quando nós paramos para ver, e isso é a dificuldade das pessoas de entender a segunda vinda do Senhor em cumprimento, o processo iniciando ali, né, a segunda vinda de Cristo já é uma realidade para nós. Aí alguns dizem assim, mas olha, a nuvem foi uma teofania, é isso, aquilo outro, um espírito. Não foi. Não foi, porque o profeta disse que, na mensagem ouvi, mas agora vejo, que Cristo estava coroado. Ouvi, mas agora vejo. 209. Cristo estava coroado. E um espírito não pode ser coroado. Por que um espírito não pode ser coroado? Lembra do primeiro cavaleiro do cavalo branco? Ele cavalgava, mas ele não tinha uma coroa, porque ele era um espírito. Quando que ele recebeu uma coroa? Quando? Vocês lembram? Quando que Satanás, na trajetória do primeiro cavaleiro, do cavalo branco, recebeu uma coroa? Quando ele se entronizou no Papa. Vocês estão me entendendo? Quando ele se entronizou no Papa. Então ali tinha algo material para que pudesse colocar uma coroa. E aí ele recebeu uma coroa. Por isso que o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele não poderia ser coroado, porque era apenas um modo de vida, um estilo de vida, né? Para que depois, era uma doutrina, para que depois pudesse ser, no segundo cavaleiro, entronizado ali. Então recebendo uma coroa. Você vê que no segundo cavaleiro foi lhe dado uma coroa, porque ali já estava. Então durante um tempo
O primeiro, ele esteve ali representando um cavaleiro, porém sem coroa. E aí o profeta vem e nos fala na mensagem Um Som Incerto, 383, que Jesus Cristo estava se revelando a sua vinda, um Cristo glorificado, não uma teofania. Porque uma teofania não pode ser coroada. Estão me entendendo? Então ali se dá o processo da vinda de Cristo como é que podemos dizer? Em eminência, acontecendo. Não mais, não o Espírito Santo, não um Espírito, Cristo. A unção, mas a própria vinda de Cristo, como prometido Lucas 17:30, como prometido São Lucas 21. Foi prometido. Filho do homem. Aí você vem na mensagem aprovando a sua palavra, o profeta diz que durante as eras, ele foi, quando ele esteve aqui na terra, ele foi o quê? Filho do homem. Amém? Filho do homem, um profeta, filho do homem aqui na terra. Durante as eras, ele foi filho de Deus. Durante as eras, foi filho de Deus. E no milênio será filho de Davi. Mas no entremeio, entre as eras e o milênio, manifestar-se-ia novamente o filho do homem. Profeta. Vocês estão me entendendo? Entre as eras e o milênio, manifestar-se-ia o filho do homem. Está aí na palavra, está aberto isso. Então a manifestação hoje é totalmente diferente. Não é como teve nas eras lá atrás. Então qualquer um que venha dizer, não, mas agora, ali foi o Espírito Santo, e aquela coisa como teve nas eras, não. Este é o tempo. Daí quando eu digo este é o tempo, não é esse tempo agora, mas isso lá se iniciou lá em 63, na descida do anjo forte. O processo da segunda vinda de Cristo. Se dando aí, Israel na sua terra, todos o que estava predito que aconteceria, aconteceu. Agora cabe a nós o arrebatamento do físico apenas, a mudança do corpo físico. E para isso acontecer, nós precisamos de ver nossos irmãos que partiram ressuscitados. Porque a mudança desse corpo só vai acontecer, o corpo físico, quando nós vermos eles. Então, aquilo que tem acontecido espiritualmente se fundirá na sua totalidade no material, neste corpo. Então, este corpo será mudado do imortal para o imortal. Amém? Glória a Deus. Então, a manifestação hoje, ela é diferente. O tempo da revelação é diferente. A manifestação de Deus é diferente. A revelação é diferente. A revelação já não cabe, já não é mais uma revelação da era pentecostal, da era de Laodiceia. Nós temos que estar acima disso, avante disso. Amém? Vejam aqui, 203, da mensagem que estamos estudando, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz da seguinte forma, ele disse aqui, olha, todas estas coisas o tipificaram, exatamente em tipo, contudo o mistério estava escondido. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles somente sabiam que eles eram guiados pelo Espírito para fazerem algo. Agora, retendo isso nos últimos dias, para a grande revelação. Porém, expressando isto, expressou a si mesmo em Moisés, e Davi, e José, e Elias, e assim por diante até o fim. Nós poderíamos tomar cada um desses profetas e expor suas vidas, e mostrar que expressaram a Jesus Cristo perfeitamente. Exatamente. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Por quê? Porque o segredo seria entregue totalmente quando? No último ministério profético de Deus.
predito nas Escrituras. Os segredos aí. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Por isso que eu digo isso aqui, ó. Ela sabe, a noiva palavra sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Deus está sussurrando os segredos no seu ouvido, irmãos. Ele não está gritando para o povo, a multidão ouvir, não. Ele está sussurrando os segredos nos teus ouvidos. O problema é que você quer que o outro entenda para interpretar para você o que ele está sussurrando no teu ouvido. Como uma esposa recebe as instruções do marido, sabe como agradar a ele, você deve saber o que ele quer que você faça com a palavra. Como você deve viver, o que você vai fazer com esta palavra. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente, esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu. Final do parágrafo, vê? Esperando que ele seja inteiramente compreendido, veja, antes que ele pudesse expressá-lo, se ele dissesse a coisa toda. Quando o profeta veio e disse, olha, sobre Billy Graham e Oral Roberts, lá, a manifestação do Filho do Homem, uma coisa que já aconteceu lá. Foi as suas características lá. Suas características. Não é mais hoje. Por quê? Os anjos já foram. Já cumpriram o seu papel. Ambos. Quando ele veio e disse Billy Graham e Oral Roberts, os dois anjos já Sodoma. Mas Elohim ficou com Abraão, o eleito. Para quem tem um entendimento, diz amém. Olha o segredo, ele sussurrando esse segredo nos seus ouvidos. (208) aqui, onde nós detivemos, lemos até o 207, o 208 ele diz assim, ó. Vamos ler o 207? Melhor. Olha só. A revista Life então reuniu este círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, vá ali e espere que esses mistérios sejam revelados. E aqui meses antes que isso acontecesse. E então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nesta fotografia? Até mesmo este anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, com suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado. E ali está, bem ali na fotografia, precisamente, meses antes que isso acontecesse, foi dito que ele vai reunir o corpo dos crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. O anjo forte, o que chamava a atenção do profeta, que ele falou isso. Havia um que chamava-lhe a atenção, que ele não tirava as suas vistas dele. Quem é esse? Era um outro profeta depois de William Branham? Era o anjo forte. Aí vem, senhores, este é o tempo do fim. Diz quando ele desceu, Apocalipse 10, ele diz, o tempo não é mais. Aqui vem Lutero, ele somente pregou justificação, realmente atacou até o fim nessa era. Ele não sabia que era aquela era. Qual era aquela era? Aqui veio Wesley e ele atacou sua era até o fim. Estão vendo? E muitas desembocaduras vieram disso. As outras igrejas se levantando. Então aqui veio o Pentecostes. Atacaram igrejas se levantando. Atacaram até o fim. E eles se organizaram e voltaram para a morte novamente.
como nós chegaremos nisso dentro de alguns minutos, bem de volta para a morte. Os pentecostais fizeram isso. Por quê? Se organizaram. Qual era a pentecostal? A era de Laodiceia. Pentecostal iniciou quando? A era de Laodiceia iniciou em 1906, com a descida dos dons. Eu repito isso todo culto, porque isso são coisas que tem que estar martelado. Você não pode se desligar disso. Você não vai saber quando iniciou um e quando terminou. Como nós chegaremos nisso dentro de alguns minutos? Bem de volta para a morte. E então vem a revelação do mistério, para revelar sobre o que tem sido tudo. Onde essas pequenas doutrinas, como Lutero, que apresentou o catecismo e tudo mais, Wesley, que trouxe isto e aquilo outro, e essas outras coisas, e então os pentecostais trouxe organização da mesma maneira. O batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, e coisas, não sabendo nenhuma diferença, porque logo volta nos últimos dias e retoma todos esses mistérios, e claramente os explica, os revela, por quê? É tudo nos últimos dias, quando este grande mistério que Deus teve em seu coração está sendo revelado. Vocês entendem? O profeta pergunta: vocês entendem? A congregação diz amém. Se você não conseguir, volte esta fita novamente. Se você não entendeu, volte a fita novamente. Eu não sei quanto tempo mais estarei com vocês. Lembre-se, esta é a verdade, do assim diz o Senhor, é a verdade, é a Escritura. Como os 7 mistérios dos 7 últimos selos, o mistério deles, os selos haviam sido rompidos e cada era havia descido. E ali eles haviam deixado muita dispersão. E Deus, não desejando que isso fosse disperso, Ele volta e apanha todas estas coisas, essas doutrinas que eles começaram, e as trouxe para fora e revelou a coisa toda. Aleluia. A mesma coisa que ele está fazendo agora, ao revelar o mistério de Cristo, como ele foi o tríplice propósito de Deus para a igreja. Que coisa! Divulgando, revelar. Revelar, Webster diz, é fazer conhecido, tornar conhecido, e especialmente, Webster diz, que é um dicionário, em verdade divina. Essa revelação significa, a revelação é a maneira de Cristo de dar-se a conhecer a sua igreja. Agora, nós vamos dizer: olha, irmão Branham, o irmão está dizendo isso só por dizer. Agora, nós não diremos dizer isso só por dizer. Agora, notem, ele deu-se a conhecer a Pedro. Agora, se vocês quiserem anotar isto, se vocês quiserem lê-lo, nós o leremos. Se vocês quiserem ler em São Mateus 16, 15 e 17, eu o citarei. Quando eles vêm do monte da transfiguração, eles dizem: quem disse os homens ser eu? Ele diz: quem disse os homens ser eu? O filho do homem? Uns dizem: eles pensam que tu és Elias. E outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, ou alguns deles. Porém, não foi isso que ele perguntou. Vocês prestaram atenção na leitura anterior, onde o profeta disse que ele não estava na montanha sozinho, e ele tomou alguns irmãos e subiram a montanha? Tá? Nós lemos isso aqui atrás. E aquilo não aconteceu só diante dele. Quem estava lá em cima com ele viu o que aconteceu. Presenciou. E foram testemunhas. Quem diz os homens ser eu?
o Filho do Homem? Uns dizem, eles pensam que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, ou alguns deles. Porém, não foi isso que ele perguntou. Ele diz, quem vós pensais que eu sou agora? Agora aí está a igreja com a qual ele está falando. Vem. E hoje, ele é um filósofo, esta religião social, ele foi um bom homem, nós cremos que seu ensinamento é correto, é um assunto para ser vivido, eu acho que faria todos nós melhores se nós vivêssemos, nós deveríamos ter nossas igrejas, nosso assim por diante, é um Papai Noel, como uma história de Papai Noel, não são expressões de alguma igreja que nós deveríamos expressar algo, é uma vida que você mesmo não vive, porém, ele entra em você e vive por si mesmo, e você se torna um prisioneiro de nenhum ser intelecto humano, absolutamente, você é guiado pelo Espírito. E como você sabe? Agora você diz, eu poderia pensar que estou perdendo a razão, talvez, um homem que perde a razão faça isso. Porém, se você tem a mente de Cristo, Cristo se expressa através de você. Oh, glória! Você lembra que eu li aqui? Ela tem que ter a mente de Cristo, a noiva palavra tem que ter a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, Cristo se expressa através de você, mostra que isso é Ele e não, você não tem perdido a razão. Nós cantamos aquele hino, e agora ela é Ele, cumprindo sua palavra. Algumas pessoas, sob ilusões de coisas, saem e se tornam insanas. Bem, isso nós sabemos que isto é errado. Isto é o diabo tentando personificar a coisa verdadeira antes que ele chegue aqui. Estão vendo? Eles são sempre uns falsos. Está vendo? Mas um homem verdadeiro, para perder os seus próprios pensamentos e sua própria opinião, não vem cegamente dessa maneira. Não, Senhor. Você vem com os seus sentidos corretos e Cristo toma controle de você e expressa a si mesmo. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Não pense que as pessoas vão olhar para você e achar que você é realmente um cristão. Ele vai dizer que você é insano, você está louco. Que não é assim. Que você precisa de um sistema, que você precisa de uma denominação. Vem. Agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Agora, se você é insano, você é realmente insano. Então não há nada. O diabo não pode tomá-lo em completo controle. Ele fará você fazer tudo contrário a esta palavra. Porém, quando Cristo toma controle de você, Ele expressará esta palavra bem através de você. Então, qual é a palavra que tem que ser expresso em cada um de nós hoje? É a palavra da era de Laodiceia? Eu faço a pergunta para nós começarmos a pensar. Se Cristo, se ela sabe o que ela tem que fazer, então ela deve expressar o quê? A palavra do dia que você está vivendo. Onde Deus te chamou. Onde Deus te levou. Porém, quando Cristo toma controle de você, Ele expressará esta palavra bem através de você, porque isto é Ele. Ele é a palavra, vem, e então você pode ver a expressão de Cristo, não alguma ilusão de alguma espécie, mas um Cristo verdadeiramente genuíno, expressando-se bem através de você. Que belo! Agora observem, ele diz, quem vós dizeis que eu sou? Ele está perguntando à igreja, seus 12, dentre os milhões daquele dia. Ele perguntou a 12. Sua igreja. Dos milhões nos dias de Noé, ele perguntou a 8.
Dos milhões no dia de Noé, foi perguntado a 8. Vejam. Vem. E ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, onde 8 almas foram salvas. Você já imaginou você ter que ficar sozinho? E os outros vão dizer, olha, é insano. O que ele está falando tem sentido na palavra, mas não é assim. Porque está todo mundo assado. Nós precisamos, irmãos, que a palavra mostre para você. Se a palavra te mostra uma coisa, e você refuta aquilo, porque o outro disse, então, você está deixando a palavra e tomando o que o outro disse. O entendimento do outro. E não o entendimento que Deus trouxe, chamou a você para subir. E é indivíduo. Vocês lembram do estudo? Cuide para que você não perca a tua coroa. É indivíduo, não é o outro que vai cuidar da tua coroa, não. É você que tem que cuidar. Da onde Deus te chamou? O que Deus está falando para você através da sua palavra? Onde Ele está te chamando para você subir? Mas aí você vai ficar escutando o outro dizer para você que não é? Eu não digo que vai haver 8 almas salvas agora. Agora não entendam que isso tudo... Agora, não entenda isso tudo errado. Eu nunca disse isto. Eu não sei quantas haverão de ser. Vão ser salvas nisso. Que isto esse é o último momento para raptar este pequeno grupo. Será um grupo pequeno. E eu lhes direi isso, pois estreita é a porta e apertado é o caminho, mas poucos haverá que a encontrarão. Porém, quando o grande corpo resgatado, através de todas as eras subir, é então que vai haver um grande trono ali. Apocalipse 7, expressa isso, grande número, que ninguém podia contar. Através de todas as eras tem subido. Aqueles que têm andado na luz da Bíblia, até onde ela lhes foi revelada. E agora, nós sabemos que o Wesley tinha mais luz do que Lutero. Nós sabemos que o Pentecostes brilhou ainda mais que o Wesley. Estão vendo? Certamente, brilhou mais. E a era da pedra da coroa, não tem que brilhar mais do que os Pentecostes? Ou tem que se portar igual o Pentecostes? Que brilho é esse? Aí eu lembro aqui de Paulo, né? Quando eu era menino, falava com o menino, discorria com o menino, mas quando cheguei homem, a ser homem, deixei as coisas de menino. Agora vemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Porque isso simplesmente se desencadeia gradativamente, como se desencadeou ali através dos profetas, e assim por diante, até que foi perfeitamente dada a conhecer a divindade corporizada em Cristo. E agora, o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A união aconteceu. Então o corpo de Cristo materializado, qual que é hoje? Me fizeram essa pergunta. Me fizeram uma pergunta. Perguntaram para mim da seguinte forma: mas quando Cristo disse, dando uma ordem, através de Paulo, e o próprio Senhor Jesus falando, que devíamos fazer aquelas coisas até que Ele viesse. Então me perguntaram, mas aquela vinda seria uma vinda literal? Isso sim. Uma vinda literal. Lembram? Cristo coroado. Ouvi, mas agora vejo, 209. Não se coroa um espírito materializado. Lembra quando o profeta diz, por que o rosto
Por que a cabeça? Hã? Nós lemos aqui, por que apareceu só o rosto, a cabeça lá em cima? Porque o corpo está aqui materializado. Precisamos entender isso, irmãos. Corpo materializado. Lembrei disso agora. Então precisamos ter isso em mente. E agora, o Cristo na igreja está sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus, para levar Eva de volta à sua posição correta novamente com seu marido. Cristo, mistério de Deus revelado 230. Irmão, não aceite nada menos do que isso. Que a pessoa diga uma coisa e mostre na palavra. Na palavra. Me mostra na palavra isso. Agora não venha com preceitos lá, porque isso, aqui, tal. Não, venha com a palavra. Vamos ver o que a palavra diz. Porque quando se traz na luz da palavra, tudo tem que se dissipar. O conhecimento do homem cai, a teologia do homem desvanece, quando vem na luz da palavra. Não é uma revelação de alguém que está se levantando e trazendo uma nova revelação, não. Nós estamos vendo aqui. Por isso que o profeta diz que os ministérios de mestre, o quintuplo de Efésios, teria que estar aí. Eu não sei se é a ele ouvir, o profeta diz, olha, terá homens que... Eu não pensei que eu ia falar sobre isso, mas depois eu trago a citação para vocês. Diz, terão homens que tomarão isso, 200 e pouco, alguma coisa assim. Aí ele ouvi, terão homens que pegarão isso que eu estou falando para vocês como é que é? E dará melhor entendimento a vocês nisso. É isso que o profeta disse ali, que teriam homens que tomariam isso, ele diz, terão homens que... com habilidade que farão isso melhor, não revelar. Revelar já está revelado. Mas teria homens que tomaria isso aqui e colocaria para você através de um dom de mestre. Da palavra. Agora não que a pessoa, não, agora eu sou um mestre, isso não. O Espírito Santo usa quando precisa ser usado. Não é um homem que sai se levantando, recebendo um título de mestre aí, então agora onde ele chega, eu sou mestre, o que eu falar está falado, porque agora eu sou mestre. Não, eu não creio nisso. O Espírito Santo, ele usa quem ele quer, no momento em que ele quiser, para falar o que ele quiser, mas o que ele fala tem que estar brilhando aqui no Urim Tumim. Se não brilhar no Urim Tumim, não tem valia para você. Afaste-se disso. Nós já aprendemos sobre a regra do Urim Tumim. Depois eu trago essa citação para vocês. Acho que a mensagem a ele ouvir. Então veja. E Deus é o marido da igreja. E a igreja é sua noiva. E agora, Pedro, quando ele chamou, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora observe. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Diz, o qual significa o filho de Jonas. Vem. Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isto a ti. Nunca o aprendeste de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isto a ti. Notem o que ele disse a ele, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Sobre esta pedra de revelação, de quem Jesus Cristo é, ele é o pleno Deus manifestado. Aleluia. Sobre esta pedra, não Pai, Filho, Espírito Santo, ele sendo a segunda pessoa, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem. Se Deus te chamou aqui em cima, Deus revelou a você algo, e você vive como ainda um
um desvelado, um não revelado, você nunca será o centro da revelação da palavra. O centro da revelação. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo, na Bíblia, faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer. Veja aí. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Um Cristo pessoal. Pessoalmente. Não um Cristo em espírito. Porque se você falar de um Cristo pessoal, a pessoa de um Cristo pessoal, um Cristo em espírito, você está falando da terceira pessoa da Trindade. Porque assim eles creem em três. E diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O Filho é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, por isso que é três pessoas da Santíssima Trindade. É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você, amém? Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você. Aleluia! Que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Você diz, bem, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Isso não significa nada, não significa. Irmão Branco está nos dedos. Não significa isso. Para Deus, nada, nem um estalo de seus dedos. Que é isto? É Cristo sendo revelado. E Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Vem. Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo. Para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com as suas leis. Com cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne. A fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva, gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus, e não a trocará, aleluia, oh glória, isso é tremendo, e não a trocará como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isso? Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Se o homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. Vou até marcar isso. Aqui não estava marcado. Tinha passado por alto de mim. Mas não tinha passado, não. É porque isso era para agora. Vou ler novamente para vocês. (236) Que é isto? É Cristo sendo revelado. E Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesmo. Vem. Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo, para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis, com cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que Ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa
e redimida, que crerá somente na palavra de Deus e não a trocará, como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isso? Essa é a ideia de Cristo, essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Nunca troque o que Deus está revelando a você por concepções de homens. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então este homem ou esta pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se este homem diz que ele crê nisso, isso não se manifesta através dele. E se este homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através dele, qual que é o X da questão agora então? Se você diz que a vinda do Senhor se cumpriu, mas isso não é manifestado nas suas características, não foi o que aprendemos nas características? Deus identificando-se através de suas características, e Ele diz que as características de Cristo hoje têm que estar identificadas em você. Aí Ele diz aqui, e se este homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através dele, é uma pergunta que o profeta faz. Jesus disse em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem em todo o mundo, para cada era, expulsando demônios, falando em línguas, todas essas grandes manifestações e dons que eles seguirão, não ele talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão, e os céus e terra passarão, mas as suas palavras não. Assim que é Cristo expressando-se no indivíduo, quer ele seja intelectual, quer ele não saiba o seu beabá, metade dos apóstolos não sabiam. Vejam, porém, eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Eles prestaram atenção e notaram que eles haviam estado com Cristo. Quando eles curaram o coxo, veja na porta, eles sabiam que eles haviam estado com Cristo. Aleluia! O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isto é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo este grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-se através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar? Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia, amém, eu sei onde Deus quer que eu esteja. Você deve saber aonde Deus quer que você esteja. Então, o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem, por quê? Na mensagem de arrebatamento, o profeta diz que o rapto é uma revelação. Então, quando você obtém a revelação de quem realmente você é, não uma revelação dada por credos, não uma revelação dada por igrejismo, não uma revelação dada por uma era passada, mas revelação dada por Cristo, do tempo e do dia em que você está vivendo, irmãos. Se Cristo quisesse que você vivesse na era de Laodiceia, Ele tinha trago você lá. Mas Ele nos trouxe aqui. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a você esse grande mistério, e isto é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo este grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar? Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá. Um dia, então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem, você diz, irmão Branca, mas isso não é, sim,
é deste modo, é a verdade. Vocês notaram? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? A congregação diz amém. Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro ouvira em carne. Pedro viu em carne, mas não o conhecera pela carne. Porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não revelaram isto a ti. Traz isso para nós hoje. Se a carne e sangue não revelou lá, a carne e sangue seria revelada aqui hoje? Notaram? A carne e sangue não revelaram isto a ti. Mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti. Mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti. Porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne, o homem andou com ele e o tocou e tudo mais. Como você vai saber se Cristo veio hoje? Que a vinda já se cumpriu. Se não for, ó o dedinho. Se não for por, revelação dada de lá de cima. Não é estudo, não é teologia, é de lá. Aleluia. Glória a Deus. Isso é tremendo. 243, irmão, anote isso. Depois vocês leiam em casa, e releiam, até entender isso. Que coisa tremenda é essa? 244. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Vem. Os apóstolos andaram com Jesus, viram os milagres sendo feitos, presenciaram o partir do pão, comungaram com ele, quer dizer, comeram com ele. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Vem. Eles disseram: bem, eu tenho mais da revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele um dia, eu ouvi falar, e ele se sentou num barco comigo e realmente me falou: vamos aqui, e pequenos neste lugar, e pesquemos neste lugar, e nós teremos mais peixes, nós fizemos isso, está vendo? Está vendo? Nós ouvimos fazer coisas. Porém Paulo viu depois que ele foi morto, enterrado, e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo, que guiou os filhos de Israel, sabendo, Paulo sendo um judeu, jamais teria chamado isso de Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão, ele regressou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que fui ontem. Aqui estou eu, na mesma luz, a coluna de fogo com a qual Moisés falava, na sarça ardente. Não é de admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com essa mesma coluna de fogo. Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui está ele hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, aleluia, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando os mistérios de Deus, que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Vem isto? Amém. Paulo somente o conheceu por revelação. Pedro o conheceu por revelação, ele andou com ele, falou com ele, portanto, você pode estabelecer esta palavra, aleluia, glória a Deus. Agora, eu tenho acabado de dizer que ele era a palavra, agora, um erudito pode se sentar e ler esta palavra, até que ele simplesmente possa amarrar
usar a sua mente de qualquer forma, veja, se ele desejar fazê-lo, porque ele é inteligente, brilhante. Tome um sacerdote católico, ou não tanto assim como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista, ou um presbiteriano, ou algo, ele fará você pensar que você não sabe nada. Veja, quando se trata de conversar, o quê? Veja, porque ele o tem conhecido na carne, a palavra. Irmão Branham bate de leve em sua Bíblia. O quê? Veja, porque ele tem conhecido na carne a palavra. Não vai ter, não vai o conhecer pelo Espírito, por revelação, vai conhecer na carne, apenas. Porém, a única maneira pela qual você é salvo é por conhecê-lo por revelação. Aleluia, glória a Deus. Revelação. Bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque a carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Como você puder pegar aqui. Uma exposição das 7 eras, 121. Vamos conectar isso e terminar aqui. Exposição das 7 eras, parágrafo 121, a era de Esmirna. Diz agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também. E dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas este mestre seria um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade, nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Posso ler, você pode ouvir, mas se o mestre não estiver aí dentro para revelar, você nunca vai receber isso. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós viemos aqui até o 250, irmãos. Que mensagem. Você foi abençoado nesta noite? Eu fui abençoado. Glória a Deus. Deus tem sido bom para com cada um de nós. Ele tem sido bondoso. Ele tem aberto nossos olhos, não tem deixado-nos vacilar com a palavra. Devemos ter isto em mente. Vamos ir aonde a palavra diz para ir. Não vamos além daquilo. Quando falamos que o ministério hoje está na noiva, como nós lemos aqui, mas entendamos que o profeta também fez parte desta noiva. O profeta também fez parte desta noiva. Ele foi o primeiro a estar lá no topo da montanha. Senhores, é este o tempo. Está lá. Nós estudamos sobre isso. Ele foi o primeiro a adentrar a esta era da Pedra da Coroa. Ele foi o primeiro a estar casado com Cristo, a palavra. Então nós precisamos entender que cabe a cada um de nós entender o seu posicionamento, cada um em cada tempo. Quando se fala do quintuplo de Efésios, não há autoridade maior para se trazer a palavra do que um profeta. Porque é a ele que Deus se desvela, a ele que Deus fala. E ele, o padrão de Deus é esse. Então, nós devemos ir aonde a palavra nos permite ir, como eu acabei de ler aqui, nos calar onde a palavra manda nos calar e falar onde a palavra manda nos falar, sem medo algum de falar, porque é aquilo que está escrito. Por isso que eu falo mesmo,
A era de Laodiceia já acabou, a era de Laodiceia não está mais. Para mim, já foi. Não estou mais nisso. Já saí disso faz tempo. Não pode falar? Tem que falar. Eu falo onde a palavra manda eu falar. E eu me calo onde ela manda eu me calar. E cada vez que nós abrimos a palavra aqui, ela tem falado para nós. A era pentecostal já acabou. Já. Hoje falou de novo que eles morreram. Então você está na era pentecostal? Está na era de Laodiceia morta? Estava hoje no Monte Genaí, nós conversando com um vizinho dele. Eu estava dizendo, eles falando bem assim para mim. Irmão, a gente olha para os jornais e vê todas as coisas de ruim que estava prometido aí se cumprindo, peste, todas essas coisas, doenças. Eu disse sim, as profecias estão se cumprindo, mas Deus não deixaria um povo desapercebido, e esse povo são seus filhos. O problema é que as pessoas só olham para as desgraças que estão se cumprindo, que são profecias que têm que se cumprir, mas não olha para as promessas de que Deus daria-nos um caminho, e esse caminho seria uma mensagem profética. O irmão Genaí está aí online, o irmão Genaí pode confirmar isso. E eu falando para ele, o irmão Genaí já vem pregando para ele há um bom tempo, né? E eu disse para ele que nós vamos fazer culto lá na fazenda, que a fazenda é o sítio dele lá. Ele disse, não, eu vou participar. Ele diz, amém, nós vamos lá, fazer o culto lá. Né? Já andou por todo canto de igreja. Irmão Genaí, nós falamos assim, então o senhor está no caminho certo, o senhor está procurando. Um dia o senhor tem que encontrar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não há outra verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja, não é o sistema, é a palavra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Fechemos nossos olhos. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por nos falar sempre de uma forma especial, nos guiar, nos ensinar. Tantas coisas aprendemos hoje aqui, ó Pai, apenas lendo a Tua palavra. Ela é o suficiente para nos redarguir, nos instruir, nos exortar, nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, ó Pai, por não ocultar essas coisas de nós, mas ocultou as coisas dos sábios e entendidos, e revelar-se aos pequeninos, e aqui nós somos pequeninos, porque assim a Ti aprouve, Deus. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram presencialmente, como nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, irmãos de diversos lugares. Abençoe suas vidas, ó Deus bendito. Cure os enfermos e liberte o cativo, é a nossa oração, é o nosso pedido. Conceda-nos uma noite de paz, de descanso e de proteção, e amanhã, pelo amanhecer, possamos nos reunirmos novamente em torno deste alimento espiritual a seu devido tempo, que é a sua santa palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e após esta comunicação, nós vamos ouvir um louvor de ação de graça, para cantarmos, né, com gratidão em nossos corações, pela porção da palavra dada-nos nesta noite. Estiveram conectado conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, ali em Montenegro, né? Manquera em Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Sara Cristina, Jandira, São Paulo, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmã Juscelia, Marta, irmão Renato, aqui de Ariquemes, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Beatriz Ribeiro, Ariquemes, irmã Maria José, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conectados, e aqueles que não comunicaram suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor com louvor. Deus abençoe, até amanhã, às 9 da manhã, se o Senhor nos permitir.
poder vivificador. O poder vivificador que agora vive em mim levará para outro lado do mundo real. Disse Jesus: quem crer em mim nunca morrerá. Tragada foi a morte, nossa batalha ganha está. Firmes pela palavra de Malaquias 4:5, que restaurou a fé perfeita ao coração dos filhos. O Logos que do céu desceu vivificou a ti e a mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. Eu vou subir, como Enoque serei trasladado, subirei para o meu país. Suando gota de sangue, o Éden restaurou, trazendo-me de volta pelo seu imenso amor. Escorrendo pelo madeiro, o seu sangue tocou o chão. Estava vivificando os ossos de Adão. Ferido o seu lado, água e sangue jorrou, surgindo esposa amada, sua obra consumou, rendendo seu espírito. Antes de morrer, posso dar e tomar minha vida. Está em mim este poder. Eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, como Enoque serei trasladado, subirei para o meu país. Somos carne de sua carne e ossos de seus ossos. Ele tem nos vivificado dentre os mortos. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Somos sua imagem perfeita, a adoção eu recebi. Mudou minha linguagem, vivo fora da escravidão, pois vive em mim agora o poder da ressurreição. Eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, Como Enoque serei trasladado, subirei para o meu país. Eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, como Enoque serei trasladado, subirei para o meu país. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus.